Meus queridos irmãos, está conosco nesta noite o missionário Paulo Serafim. Ele já esteve conosco pela manhã. Ele é missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da Igreja Presbiteriana. Deus nos deu o privilégio de estudarmos juntos, entramos e saímos no mesmo ano, 2001 a 2004. Os contemporâneos, colegas de turma, e eu me tornei pastor, ele se tornou um missionário. Seu campo de trabalho atualmente tem sido Guiné-Bissau, agora Deus esteja conduzindo a outros campos. Ele está também com a sua esposa, no final vou apresentá-la, Maria. É um irmão muito querido, muito precioso, um missionário muito trabalhador e competente, um homem que tem feito um trabalho extraordinário em Guiné-Bissau, trabalhando de maneira muito especial na formação de pastores naquele grande campo missionário, de tal maneira que já existe um seminário lá, como ele mostrou pela manhã, e agora já existe um curso de pós-graduação também naquele seminário. Nós louvamos a Deus pelo trabalho do missionário Paulo Serafim, pela vida da sua família também, que tem servido a Deus com ele. Que Deus o abençoe nesta noite e que a palavra do Senhor seja grandemente enriquecedora para os nossos corações. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos aqui em casa, do outro lado da rua e também do outro lado do mundo. Lá na Guiné-Bissau, quando nós queríamos agradecer, nós falamos em Ala Abene, em uma das línguas da Guiné-Bissau, língua balanta, que é a maioria, a etnia de maior número de membros, tem outras 27. Então, em Ala Abene significa Senhor, muito obrigado. Eu quero agradecer o meu irmão, o reverendo André, pelo convite, agradecer a igreja que nos recebeu com carinho, a mim e a minha esposa, também a Michelle e sua família, e tivemos um dia abençoado aí com os irmãos, sobretudo com a família pastoral. E fico feliz de estar aqui e ver que tem pessoas mais experientes, cabelo branco, jovens, adolescentes, sobretudo crianças. E quando eu chego numa igreja que não tem criança, fico preocupado com o presente e o futuro da igreja. Também veio batismo, né, a teologia da aliança, aí o coral, porque a igreja cresce, sobretudo com a evangelização e conversão de pessoas, e os crentes casando e tendo filhos, né? Então isso é bíblico e nós temos que continuar assim, evangelizando para que Deus salve e converta pessoas, e os crentes casando e tendo filhos são os meios de maior crescimento da igreja. Então nós não podemos ser fracos nessa área, para a glória de Deus, para o crescimento da igreja local, igreja IPB, igreja de Cristo no mundo. Então, parabéns também à igreja, ver os irmãos aí presentes, participando presencialmente, e aí a igreja participando com alegria, louvando a Deus, e que Deus nos abençoe nesse momento de edificação. Quero convidar os irmãos para que leiam a palavra de Deus comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler 2 Timóteo 3, 10 a 13. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para que nós possamos ler juntos aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 12. Paulo está escrevendo a Timóteo, dando muitos conselhos, encorajamentos, e também tem encorajamento diante da perseguição. Eu vou ler o versículo 10, os irmãos leem o versículo 11, todos nós leremos o versículo 12, depois eu lerei o 13, tá bom? 2 Timóteo 3, 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, e todas entregando junto ao Senhor. Todos nós o 12? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é exceção, todos. Né? Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Podeis assentar? Nós vamos orar, pedir que Deus continue
nos abençoando e, sobretudo, agora falando no nosso coração por meio da sua palavra. Pai, estamos aqui reunidos em teu nome para te adorar e agora sim, especialmente para ouvir a tua voz. Usa-nos com poder e graça, abençoa os irmãos, que haja aquele espírito de quietude, de atenção, de reverência, ó Deus, do Senhor, não por causa de homens, do pregador, mas por causa do Deus que está presente e que fala no nosso coração, que com temor e tremor possamos estar na tua presença, recebendo o ensino da tua palavra, e que pelo teu Espírito o Senhor capacite o pregador e aqueles que irão ouvir para, ó Deus, entender e praticar para a tua glória e edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a missão Portas Abertas, fundada em 1955 pelo holandês do Fusquinha, conhecido pelo irmão, mais conhecido pelo nome de irmão André, e estabeleceu o dia 12 de junho, que será o próximo domingo. Já vi que haverá alguma programação especial sobre o DIP, né, o dia da igreja perseguida. Não tem um dia todo dia, Paulo diz todo dia, os crentes em todo lugar serão perseguidos, mas não é um dia para comemorar, mas para lembrar, para a gente orar com mais atenção. Então esse ano foi o dia 12 que foi escolhido, um dia de orar e se preocupar mais com os irmãos que sofrem perseguição, sobretudo aquela perseguição mais direta. Então nós teremos aí dia 12, no próximo domingo, e foi escolhida a região da África Ocidental, da qual a Guiné-Bissau faz parte. Na Guiné-Bissau, como eu já falei, não há perseguição direta, há algumas dificuldades, mas não há perseguição no sentido de ser proibido você pregar o evangelho. Mas em alguns países da nossa região, como o Senegal, tivemos casos de missionários da nossa agência que foram perseguidos e presos lá no Senegal. Tem Mauritânia, 100% da população muçulmana, e é proibido pregar, andar com Bíblia. Temos a Nigéria, que é o país de foco da África Ocidental esse ano, que a Nigéria tem a metade que é cristã, metade muçulmana, e há muito conflito religioso, grupos terroristas, então há muitas complicações às vezes para os crentes naquela região. Queridos, é importante lembrar que a perseguição não é algo recente, mas remonta os primeiros dias da história da igreja, do povo de Deus. Na verdade, a perseguição começou lá em Gênesis, depois do pecado de Adão e Eva. Eles ouviram que haveria consequências, haveria uma inimizade entre os descendentes da mulher e da serpente. E aquilo já se manifestou. Logo em Gênesis 4, a gente vê Caim, que representava os filhos do diabo, perseguindo os filhos de Deus, matando seu irmão Abel, representante dos filhos da mulher, dos filhos de Deus. Nós vemos lá no Egito, um dos faraós perseguindo o povo de Israel. Então, nós vemos isso com Jesus, o diabo diretamente, os líderes judaicos perseguindo Jesus. Nós vemos que a igreja cristã, igreja com o povo de Deus, começou no Antigo Testamento, mas a igreja cristã, como instituição cristã no Novo Testamento, nasceu debaixo de perseguição. E nós já percebemos lá em Atos capítulo 7, a morte do diácono Estevão. Aí capítulo 12, Tiago, o apóstolo também sendo morto. Inclusive o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa segunda carta. Estava preso por causa da perseguição, por causa da fidelidade a Cristo. Ele preso na cadeia, escrevendo sua última carta a Timóteo, porque ele era um servo de Deus que pregava, e por causa da pregação do evangelho estava sendo perseguido, e logo depois dessa carta foi morto por causa do evangelho. Então, na história, no decorrer da história, a igreja sempre sofreu perseguição. E Paulo conhecia bem perseguição, ele entendia, porque ele foi um perseguidor. Ele perseguia a igreja de Cristo, depois, por causa de Cristo, ele passou a ser perseguido. E sabia o que era perseguição. E escreve a Timóteo, seu filho na fé, para encorajá-lo. Timóteo era um jovem pastor que foi colocado em Éfeso, um discípulo de Paulo, um filho na fé de Paulo. Mas Timóteo, ele tinha algumas questões, fraquezas, como nós temos. Tinha habilidades, capacitações, mas tinha algumas fraquezas, e Paulo, como um pai espiritual e mais velho, estava sempre encorajando. Timóteo era jovem, não que jovem fosse uma fraqueza, mas ele era um jovem, ele era um pouco tímido, tinha algumas doenças, e ele precisava sempre do encorajamento do seu pai espiritual. E Paulo dá sempre conselhos, escreveu a primeira carta e a segunda carta, dando encorajamento e transmitindo as suas últimas palavras para o seu filho na fé, porque Timóteo, ele carregava o bastão de Paulo. Timóteo era quase Eliseu e Elias. E Timóteo que pegou o manto de Paulo, teologicamente falando, ele assumiu a teologia de Paulo, era o coração da teologia de Paulo, foi passado para Timóteo diretamente. Paulo tinha muitos discípulos, mas Timóteo é aquele mais de perto, né? E aqui, a partir do capítulo 3,
nós vemos Paulo falando que nos últimos dias, Timóteo, haverão dias difíceis. Os últimos dias aqui, esse período que nós estamos vivendo, da primeira até a segunda vinda de Cristo. Haverão homens maus, perversos, egoístas. E aí Paulo usa aí o exemplo de Janes e Jambres, a tradição judaica usava, deram esses nomes para aqueles dois magos lá no Egito, que eram símbolos daqueles que se opõem, eram opositores do reino de Deus. Homens perversos que iriam de mal a pior, versículo 13. E aí Paulo fala a Timóteo, desses homens maus tu foge. Lá no capítulo 3, versículo 5, Paulo diz, tu foge desses homens maus. Só que você tem que seguir o bom exemplo. E aí no versículo 10 ele diz, tu porém tem seguido. Ele percebia que Timóteo tinha seguido, tinha olhado o bom exemplo. E baseado nesse momento de transição, Paulo preso, sendo perseguido por causa do evangelho, Timóteo também estava enfrentando algumas dificuldades lá em Éfeso, por ser jovem e por ser ainda começando o ministério, enfrentando falsos mestres. Então Paulo escreve dando um encorajamento a Timóteo. Lá no capítulo 4, versículo 5, Paulo diz assim, tu porém, sei sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, Timóteo. Timóteo estava enfrentando certas dificuldades e Paulo então escreve para encorajá-lo, sobretudo quando formos perseguidos. Por isso que ele fala, Timóteo, haverá perseguições, eu passei, mas eu quero te encorajar. Então eu quero chamar a sua atenção para o tema dessa noite, recebendo encorajamento na perseguição. Recebendo encorajamento na perseguição. E como nós recebemos encorajamento na perseguição? Primeiro, queridos, quando nós olhamos para pessoas que, diante da perseguição, se mantiveram fiéis. Nosso exemplo maior é Cristo. Ele foi fiel até a morte de cruz. Mas também, Cristo nos dá pessoas que nós podemos ver, e Timóteo podia ver em Paulo, alguém que, diante da perseguição, se manteve fiel. E Paulo está dizendo, Timóteo, você tem seguido, versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram lá em Antioquia, da Pisídia, aí capítulo 14 de Atos, Icônio, capítulo 13 e 14, Icônio, Listra, que variadas perseguições. Então, Paulo, Timóteo, você está sofrendo aí, está passando algumas dificuldades, perseguições, mas eu passei, eu estou mostrando para você, já contei para você, e eu estou enfatizando, lembrando, e você certamente, quando eu lembrar, porque essas regiões é conhecido de você, inclusive tem Listra, que é sua cidade. Você sabe dessas coisas. Então Paulo está mostrando para Timóteo que é importante que, pela graça de Deus, pessoas passam perseguições e se mantêm fiéis a Deus. E conseguem vencer e conseguem permanecer fiéis. E Paulo foi um desses, pela graça do Senhor. Então Paulo está encorajando Timóteo. E Timóteo, de fato, tinha seguido a Paulo, tinha visto esse modelo de fé, de perseverança, de conduta, de ensino, de conduta, alguém que falava e vivia a realidade daquilo que ele pregava, pela graça do Senhor. Então Paulo aí usa algumas cidades que ele passou perseguição. O que aconteceu lá em Antioquia, da Pisídia? Lá em Antioquia, após pregar na sinagoga, os judeus se juntaram e instigaram as mulheres piedosas para perseguir Paulo. Então Paulo e Barnabé tiveram que sair daquela cidade. Depois eles chegaram em Icônio. Lá, pela graça de Deus, eles curaram um coxo, mas depois aqueles judeus também perseguiram a Paulo e a Barnabé. Eles tiveram que sair daquela situação. Lá em Listra também houve dificuldade. Lá eles foram apedrejados e praticamente Paulo foi dado como morto. Mas os cristãos tiraram Paulo, recuperaram Paulo, e aí Paulo teve que sair de lá. Aqueles irmãos pegaram Paulo e Barnabé e mandaram ele para Derbe. Então foram dias difíceis, perseguições, apedrejamento, quase morreu por causa da pregação do Evangelho. Então Paulo está relembrando aquelas perseguições que ele sofreu para Timóteo. Timóteo, eu conheço um pouquinho, eu até carrego no corpo marcas aí da cruz, de seguir a Cristo, de ser perseguido, desse sofrimento. Talvez ele tinha sinais de pedrada, alguma coisa que ficou também desse sofrimento, dessa perseguição. Então, Timóteo, você está passando
dificuldade aí em Éfeso, mas olhe para Cristo, olhe um pouco para mim, mesmo que seja um exemplo imperfeito, mas pela graça eu pude perseverar, pude manter o meu testemunho, a minha fidelidade. Inclusive o autor de Hebreus, ele escreveu no capítulo 11 dos heróis da fé, e aí chegando no capítulo 12, ele fala, ó, nós temos o rodeado de testemunhas. Então aquele grupo de testemunhas do Antigo Testamento, Abel, Abraão, Moisés, a figura que ele usa é a figura de um ginásio, é como que aquelas pessoas estivessem num ginásio e nós estivéssemos correndo ali na pista, porque eles já venceram e são vencedores em Cristo, estão lá incentivando, para que nós possamos olhar para o exemplo de fé, de perseverança e assim correr também essa corrida da fé. E pela graça sermos vencedores em Cristo Jesus. Lá na Guiné-Bissau tem uma etnia chamada Saracolê, ou Soniquê. É uma das etnias muçulmanas e das mais radicais, assim, que lá na Guiné-Bissau ainda não há nenhum convertido dessa etnia. O primeiro que chegou ao Evangelho e chegou até a frequentar uma de nossas igrejas lá, a família pegou esse jovem e mandou que ele fosse para outro país, para sair do contexto da igreja e assim perder a influência cristã. Então ele retornou à fé muçulmana. Mas tem um missionário nosso, ele está traduzindo a Bíblia para essa língua. E alguns membros dessa etnia estão participando da tradução da Bíblia. Quem sabe a hora que a Bíblia estiver traduzida na língua, haja mais conversões. Agora no Mali, onde há um grupo maior dessa etnia, que é um país vizinho, lá nós temos mais convertidos. Nós temos uma igreja já mais antiga que surgiu lá no Mali. E a história do surgimento da igreja lá no Mali é uma história aparentemente triste, de sofrimento e de dor, mas Deus, pela sua graça, usa às vezes a tragédia para fazer com que isso não seja glorificado e com que o evangelho cresça naquele lugar. Então o primeiro convertido lá no Mali, da etnia Saracolê, quando ele ouviu o evangelho e pela graça creu, os líderes da aldeia disseram assim: aqui nós somos muçulmanos, aqui nós não queremos cristão, e se você não negar a fé, você vai ser morto. Ele disse: eu prefiro morrer do que negar a fé em Cristo Jesus. Então eles viram que não iam conseguir com aquele líder, aí foram para a sua família e falaram que ia matar a mulher, e a mulher infelizmente ela voltou atrás, foi poupada, mas negou a Cristo. Aí disseram: vão matar seu filho. E aí mataram um filho desse homem na sua frente. Mas ele, pela graça, permaneceu fiel. A partir disso, muitas pessoas começaram a se converter. E naquela aldeia surgiu uma igreja forte. E esse primeiro convertido hoje é o pastor daquela aldeia, daquele grupo. As pessoas vendo o testemunho, aquele homem morrer, vendo a sua filha sendo morta na sua frente, e ele permanecendo fiel a Cristo. Então aquilo foi o testemunho que Deus usou para começar a igreja naquela aldeia, naquela etnia. Então Deus, pela sua graça, e tem seus planos, e às vezes usa situações que aparentemente são tragédias humanas, mas Deus tem um propósito e o seu nome é glorificado. E aquelas pessoas, estimuladas pelo exemplo daquele homem, começaram a conhecer a Cristo e se voltar para Cristo. Então hoje a igreja mais forte entre os saracolês está nessa aldeia onde aconteceu esse fato. O estímulo que as pessoas receberam pelo testemunho de alguém que foi fiel a Cristo diante da tentação de negar ou não. E um pai da igreja chamado Orígenes, ele disse assim, que diante da tentação de negar a Cristo, ou a gente sai morto ou idólatra. E naquele tempo era assim: se você dissesse quem é Senhor, César ou Cristo? É Cristo, morte, em alguns casos. Mas se você dissesse é César, você saía como idólatra. Hoje acontece, mas nós ou vamos sair mortos para nós mesmos ou idólatra. Porque as tentações acontecem e são de outras maneiras. Talvez hoje não saia, alguém não vai dizer nega Cristo e vai ser morto. Mas se você negar, você vai sair como idólatra. Se você afirmar, você a cada dia morre para si mesmo e deixa Cristo viver com força e com poder. Como eu falei,
o estímulo maior, o exemplo maior é sempre de Cristo, porque Cristo foi fiel até a morte de cruz, e é para Ele que nós olhamos. Mas nós precisamos também de testemunho de pessoas. E o testemunho dos irmãos que são perseguidos e mantêm sua fé no Brasil, lá no Iraque, lá na Coreia do Norte, lá no Afeganistão, no passado, no período de Paulo, no período dos apóstolos, no período da história da igreja. Isso nos encoraja e nos fortalece. E nos faz perceber que pela graça de Deus é possível ser fiel a Cristo, mesmo diante da morte ou em face da morte. Mas prosseguindo, recebendo encorajamento diante da perseguição. Como? Quando nós olhamos e buscamos em Cristo e nos servos de Cristo esse exemplo de fidelidade mesmo diante da perseguição, nós vemos que os irmãos enfrentam o sofrimento e vencem pela graça de Deus. E pela graça de Deus também nós podemos vencer. Segundo, quando nós entendemos, queridos, e sabemos que o sofrimento, a perseguição é algo normal na vida cristã, ou é um resultado da nossa fidelidade, que um resultado natural da nossa fidelidade a Cristo é a perseguição. E Paulo deixa isso bem claro no versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é alguns ou poucos, mas todos. Todos aqueles que servem a Deus e que são fiéis, seja aqui no Brasil, seja na Guiné-Bissau, seja no Mali, no Japão, ou em qualquer lugar, em qualquer época, serão perseguidos. É uma afirmação. Então a perseguição, queridos, não é uma exceção. É uma regra. E é um resultado natural de quem é fiel a Cristo. E Paulo não tirou isso da sua cabeça. Ele tirou do ensino de Jesus. Jesus disse, assim como o mundo me odiou, vai odiar vocês. Porque são meus discípulos. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vocês serão injuriados, perseguidos. Jesus deixou claro que acontecerá. E acontece na história da igreja, tem acontecido. E quando nós falamos de perseguição, é importante nós distinguir dois tipos de perseguição. Aquilo que nós falamos de perseguição direta e perseguição indireta. A igreja sempre vai sofrer esses dois tipos de perseguição, direta e indireta. Às vezes mais de um tipo, mais de outra, mas sempre acontecerá porque é bíblico. A perseguição direta é aquela perseguição que acontece através de leis. O inimigo usa o governo, instituições para estabelecer leis que oprimem, que perseguem e que faz com que os crentes sejam presos, às vezes mortos, por causa do evangelho. Como acontecia no tempo de Paulo, no Império Romano, e tem acontecido em alguns lugares. Leis são estabelecidas que proíbem a pregação do evangelho. Se você tiver uma Bíblia, vai ser preso ou morto, como acontece na Coreia do Norte e em outros países. Então essa é a perseguição direta. E o apóstolo João, no capítulo 3 de Apocalipse, ele usou a figura da besta que emerge do mar para simbolizar esse tipo de perseguição. E estava acontecendo naquela época através do Império Romano, mas que acontecerá no decorrer da história. Perseguição direta, através de governos, de instituições e de pessoas que são instrumentos de Satanás para estabelecer leis, regimes que oprimem a igreja e que causam morte, sofrimento e prisão. Perseguição direta. Hoje, atualmente, os países que mais perseguem a igreja, segundo a lista de portas abertas, você pode consultar lá. Primeiro, Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Iêmen e Líbia. Nós temos outro tipo de perseguição indireta, que é aquela perseguição que acontece através de ideologias, filosofias, falsos ensinos, e que entra de forma sorrateiramente para tentar desviar a igreja, acomodar a igreja, e fazer com que a igreja abrace ensinamentos contrários à palavra de Deus, mundanos, e absorvam como se fossem cristãos. E ele às vezes vem com roupagem de uma heresia antiga, que se muda a roupagem, porque toda heresia não é nova debaixo do céu, como dizia Salomão. Às vezes aquela heresia antiga vem com outra roupagem, e às vezes tenta a mentira se misturar com a verdade, e às vezes há um pouquinho da verdade ali, mas misturado com mentira, mas é mentira, e as pessoas acabam abraçando. O apóstolo João, no capítulo 13, lá também de Apocalipse, ele usou a besta que emerge da terra, aquele que fala como
tem voz que parece um leão, mas é um enganador, um lobo, que tenta enganar através de ideias, filosofias, ideologias, e que nós temos que ter cuidado. E esse tipo de perseguição é o que mais acontece hoje no Ocidente, aqui no Brasil. Muitas ideologias, muitas falsas, é difícil, teologia deve ser bíblica, mas através de supostas teologias, supostos ensinos que tentam entrar na igreja. E às vezes nós, como igreja, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba abraçando ideias que são contrárias ao ensino cristão. E talvez, eu acho que o inimigo prefere esse tipo de perseguição, porque aquela perseguição direta causa dor, sofrimento, mas normalmente Deus usa para purificar a igreja. A igreja sai se fortalecida e cresce. Quanto mais perseguida, mais cresce, porque o sangue dos mártires é a semeadura da igreja. Acho que o inimigo só faz daquela maneira porque ele é obrigado, às vezes, porque dentro do propósito de Deus ele tem que fazer, e Deus tem seus propósitos em tudo isso. Mas essa perseguição através de ideologias, filosofias e ideias que parecem cristãs e que às vezes a igreja acaba abraçando mais ou menos, talvez isso cause mais dificuldade para a igreja. Causa acomodação, frieza, fraqueza espiritual, falta de fervor espiritual, falta de vontade de evangelizar. Ah, não, pastor, você vai inventar esse negócio de evangelizar, andar com folheto, para quê? As pessoas não leem mais. Entregar uma Bíblia, para quê? Não, o que as pessoas vão falar? Hoje a gente é muito preocupado com a reação das pessoas, né? Não, se eu entregar uma Bíblia lá no trabalho, se eu fazer uma oração, se alguém tiver com a dificuldade, eu posso orar por você, o que ela vai pensar de mim? E a gente acaba achando que isso, não, e acaba aceitando uma ideia que o mundo tenta colocar, que o crente não pode incomodar ninguém, que você tem que ser muito bonzinho, muito correto, muito politicamente correto, você não pode contrariar ninguém, não pode, você não pode falar assim que vai machucar, e a gente acaba não falando nenhuma verdade. É claro que tem que falar a verdade com amor, e às vezes falar a verdade com amor traz algum desconforto, mas é para o bem, porque a gente ama. Então a gente tem que ter cuidado. E Timóteo estava enfrentando lá em Éfeso não tanto a perseguição direta, ele não estava sendo preso, não estava sendo proibido de pregar, mas ele estava enfrentando os falsos mestres, os falsos ensinos, aqueles que traziam aquelas ideias e também tentando falar das genealogias, aquelas histórias, aquelas lendas, tentando enganar as viúvas. E Paulo, Timóteo, suporte o trabalho, fica firme. Todo cristão vai ser perseguido. Mas sabe, se isso acontecer, tem a ver porque você está sendo fiel. Queridos, em todo tempo, qualquer lugar, nós como igreja vamos ser perseguidos, vai ter alguma dificuldade por ser cristão. E se talvez nós como igreja, como cristão, nunca fomos perseguidos, ou seja, contrariados, ou alguém nunca se incomodou com o nosso testemunho, a gente tem que repensar se nosso testemunho está sendo um testemunho bíblico, porque o testemunho bíblico sempre vai confrontar a cultura em algum momento, em alguma ideia, em alguma perspectiva, alguma área. Porque o ensino de Cristo sempre vai trazer desconforto, até mesmo para que a pessoa pense, reflita e se volte para Ele. Então, se o nosso testemunho como igreja nunca incomoda ninguém, nunca incomodou o mundo, a gente tem que repensar. Será que não está fraco, frio, não está distante da palavra de Deus? Não estamos vivendo realmente o Evangelho? É claro que nós não vamos chegar, então tem que ser perseguido e fazer bobagem e falar o que não deve, para dizer, não, eu estou sendo perseguido, mas ele não está sendo perseguido por causa de Cristo, mas por causa da falta de educação, ou porque fez o que não devia. Mas se você está fazendo o que é justo, o que é certo, às vezes você vai ser perseguido. Não é porque você está fazendo o que é certo, o que é justo, que vai dar tudo certo. Na verdade, às vezes vai dar, humanamente falando, tudo errado, né? As pessoas não vão gostar. Essa pessoa é muito certinho no trabalho, ele não gosta de fazer um suborno aqui, não aceita mentira. Às vezes ele não é promovido, por causa disso ele não é promovido, mas ele é um crente fiel. Então, Paulo, Timóteo, todos serão perseguidos. Mas fica firme. Se isso acontecer, a Bíblia diz que não é para você ficar triste, mas Jesus falou que a gente deve se alegrar, porque haverá dificuldades. Haverá alguma dificuldade em seguir a Cristo fielmente, ainda mais nos dias de hoje no Brasil. Nós estamos enfrentando os dias que as coisas podem, talvez,
chegará um tempo que nós vamos enfrentar uma perseguição através de leis, de algumas situações mais difíceis, para um pastor talvez, que não quer fazer um casamento homossexual, talvez ele vai ter mais complicação futuramente, mas tem que manter o testemunho. Mas ainda em outra situação nós enfrentamos dificuldades, mas por causa de Cristo a gente tem que manter a nossa fidelidade, o nosso testemunho, sabendo que isso pode ser uma consequência natural, que para nós, quando acontecer, não é estranho. A provação, o sofrimento, a perseguição não é algo estranho à fé cristã. O próprio Jesus sofreu, os discípulos na história, isso vai acontecer de uma maneira ou de outra, e nós temos que manter firme o nosso testemunho. Então isso é para que a gente seja encorajado por Cristo, encorajado porque são esses que são fiel até a morte, ou diante da morte, que recebe a coroa da vida pela graça de Deus, aqueles que perseveram até o fim. Então isso é uma evidência, não se isso for por causa de Cristo, por causa da justiça, é para a gente se alegrar e se manter encorajado no Senhor. Por fim, a gente recebe encorajamento na perseguição, olhando para o exemplo de irmãos fiéis que se mantêm firmes diante da perseguição, entendendo que a perseguição é algo natural e acontece, é até um fruto, um resultado da nossa fidelidade a Cristo. E por fim, Paulo fala que o Senhor nos guarda, nos livra de toda dificuldade e perseguição. Agora a gente tem que entender que tipo de livramento é esse. Não significa livramento que você não vai sofrer. Mas Paulo diz aqui, versículo 11, de todas, quando ele citou as perseguições que ele sofreu, Antioquia, Icônio e Listra, ele fala de todas nos livrou o Senhor. É importante que Deus, às vezes, no livro da perseguição, permitindo que a gente morra. Às vezes o livramento vem da morte ou por meio da morte. Muitos irmãos foram livres por meio da morte. Foram comidos por feras lá na arena romana, mas foram livres porque mantiveram o seu testemunho de fidelidade. Porque aqui o livramento tem a ver, primeiramente, com aquele livramento de negar a Cristo diante da perseguição. Paulo foi guardado por Deus, ele manteve o seu testemunho. Deus o guardou e o livrou também de cadeias, de ser preso, de ser solto depois. Mas Deus não livrou Paulo das perseguições, mas guardou Paulo a fim de que ele não negasse a Cristo. Ele foi liberto, ele manteve o seu testemunho. E aí, por fim, Deus não livrou da morte por causa do Evangelho, mas Deus livrou Paulo de negar a Cristo e o guardou pela sua graça. Então, às vezes, o livramento de Deus é por meio da morte. Então, Deus nos livra da morte, às vezes, mas nos livra por meio da morte, nos dando a graça de manter o nosso testemunho fiel a Ele. E Paulo, então, diz: Timóteo, Deus sempre nos guarda, nos livra. Às vezes os homens nos abandonam, mas Deus vai estar conosco e vai nos guardar, sobretudo, nos dá a graça de sermos fiéis quando isso acontecer. Então fica firme aí, não faz o trabalho de evangelista, suporta as aflições. Você é jovem, a todo o ministério na sua frente haverá perseguições, talvez você pode ser preso como eu, mas fica firme, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor é aquele que nos fortalece. Então Timóteo estava sendo encorajado pelo apóstolo Paulo e também nos encorajando hoje, entendendo que Deus é aquele que dá o livramento da situação difícil que nós experimentamos nessa vida por causa da perseguição e das dificuldades que enfrentamos. O fato do Senhor nos livrar não significa que Ele vai nos poupar do sofrimento. Às vezes, quando é do propósito dele, até seu filho sofreu por mim e por você, mas Deus deu a Cristo o poder dele vencer a morte e de ressuscitar da morte pelo seu poder. Então, Cristo foi guardado por Deus. O livramento aqui, então, é principalmente aquele livramento de negar a Cristo. Mesmo aqueles cristãos que foram comidos por feras foram libertos e foram vencedores, triunfaram. Foram mais do que vencedores, porque diz Paulo: nada nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a perseguição, nem a angústia, nem a tribulação. Então, se alguém morre por causa de Cristo, ele foi liberto, foi guardado, e aí triunfou. E às vezes nós vencemos morrendo, porque nós sabemos que ali não é o fim, e ali é a entrada para a eternidade, quando permanecemos fiéis a Cristo. Então, o Senhor sempre nos livra, de uma maneira ou de outra, Ele nos livra quando nós permanecemos pela graça, sendo fiéis a Ele. Nós temos um missionário nosso que foi perseguido e preso lá no Oriente Médio, ficou 10 dias numa solitária,
Ele conta essa história no livro 10 anos em 10 dias. Inclusive ele está se preparando para retornar para aquela região. Então ele conta aí a assistência que ele teve do Senhor. Deus guardou a vida dele, a família. Então nós já temos casos de missionários presbiterianos, sendo aí 2 já que foram presos em algum lugar do globo, do continente. Um no continente africano, outro no Oriente Médio. Talvez teremos mais casos. E pode acontecer casos no Brasil. Mas, sobretudo, não pense que a perseguição não chega aqui. A perseguição não é algo distante, porque, diz Paulo, todos nós passamos, de uma forma ou de outra, seremos perseguidos. Então, temos que estar atentos. Orar por esses irmãos que sofrem, numa situação mais direta, e orar por nós também, para que a gente, numa situação aparentemente tranquila, há outros desafios para que a igreja se mantenha fiel a Cristo. Então, nós temos que entender essa realidade. Então, o Senhor estará sempre conosco. Quando Paulo estava lá em Corinto, passando dificuldade e oposição, Cristo apareceu para ele e disse: Paulo, não temas, não te cales, fica firme, eu tenho um povo nessa cidade, permaneça fiel, continue pregando. E Paulo então foi fortalecido, porque Jesus estava com ele. Então Deus nunca perde o controle, nunca nos abandona, sobretudo quando somos perseguidos, e a igreja tem que ser encorajada pelo livramento, pela presença de Jesus com ela em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, porque ele deu o grande desafio, ide, portanto, fazer discípulos das nações, mas ele deu a grande promessa: estou convosco. Eis que estou convosco. Então Jesus estará sempre com sua igreja, comigo, com você, em qualquer lugar do mundo, sobretudo nesse contexto de missão, de pregação do Evangelho, porque a promessa de estar conosco foi dada no contexto de missão, do discipulado das nações. Então a igreja sempre terá a assistência de Cristo em todo o tempo, sobretudo no desafio de fazer discípulo de todas as nações. Ele estará conosco e está com esses irmãos, estará com aqueles que sofrem por causa dele, por causa da sua poder. No caso de Estevão, quando ele estava sendo morto por causa da perseguição, diz o texto que Jesus se colocou de pé para receber o seu servo, aprovando aquele servo. Estevão estava morrendo e abençoando os seus opositores, orando por eles, seguindo o exemplo de Jesus. Orai pelos seus inimigos. E Jesus se colocou de pé para recebê-la na glória. Estava aguardando Estevão, estava com ele. Porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a perseguição. Irmãos, portanto, nós temos essa segurança que Cristo estará conosco, Ele que nos livra quando nós dependemos dele e buscamos o livramento dele, porque por nós mesmos não conseguimos e não vencemos, não somos vencedores, somos fracos, mas Cristo venceu e nos dá a graça de vencer, e Ele que nos guarda, que nos protege. Aqui no Brasil, numa situação mais direta de perseguição, ou diante dessa perseguição indireta, é Cristo que nos guarda, é Cristo que nos protege. Para terminar, queridos, o que nos encoraja diante da perseguição? Primeiro, o exemplo de irmãos que se mantêm fiéis diante da perseguição, como Paulo, como Estevão, e como esse irmão que eu falei lá no Mali, sobretudo Cristo, que permaneceu fiel até a morte. Tendo a certeza que perseguição é algo normal na vida cristã, e é até um resultado, uma consequência natural daqueles que são fiéis. Entendendo que Cristo é aquele que nos guarda, que nos protege diante da perseguição. Então nós temos que buscar nele a força e o poder para vencer, porque sem ele nós nada podemos fazer, ele mesmo falou. Então, diante disso, quais são as aplicações práticas para a nossa vida, além das que eu já falei? Primeiro, essa é essencial: colocar os nossos olhos em Jesus. Diz o autor de Hebreus que ele é autor e consumador da nossa fé. É nele que nós buscamos a força necessária, e é por ele que nós vencemos. É por ele que nós podemos ser fiéis diante da perseguição. Então, temos que olhar para Jesus e buscar nele a força e o poder que vem dele, pelo seu Espírito, para que a gente seja fiel em nosso tempo, em nosso contexto, ser uma igreja fiel, mesmo diante da perseguição. Então, busque em Jesus a força que você precisa, a graça e o poder que você precisa. Porque se depender de você e de mim, nós somos covardes, nós somos fracos e não conseguimos. Mas em Jesus nós temos tudo o que é necessário, todo o recurso, todo o poder, toda a graça para vencer, porque Ele venceu por nós. Segundo, ore pelos irmãos perseguidos nesses países que nós mencionamos, que estão sofrendo de forma mais direta, outros estão presos, outros estão morrendo.
Mas não esqueça de orar por você, pela igreja aqui no Brasil, que sofre outro tipo de perseguição e que é tentada a se acomodar, a esfriar ou cair no nominalismo, que hoje é uma tendência. As pessoas se dizem cristãs evangélicas, mas alguns não querem vir para a igreja, não querem investir financeiramente no reino de Deus, mas se dizem cristãs evangélicas. E se você quiser cortar o nome dessas pessoas que não querem, alguns não podem vir para a igreja por causa da situação de pandemia, doença, isso é tolerado, mas tem pessoas que em situações normais não querem mais congregar, não querem investir no reino de Deus. Mas se você disser, isso aí, tem um tempo que não vem na igreja, vamos cortar o nome. Aí ele fica muito bravo e às vezes quer brigar com o pastor, com o conselho, porque tirou o nome dele, mas ele faz 2 anos que não aparece na igreja. Pela lei, nossa Constituição, é tempo demais, né? Nossa Constituição diz 2 anos. Deveria ser 1 mês, né? Mas, então é uma situação que nós vivemos no contexto de Brasil. É uma tendência da nominalização. Isso acontece na história de missões, né? O evangelho chega no lugar, cresce, e com o tempo as pessoas, as novas gerações, vão achando que ser evangélico é só você nascer de pai crentes, mas é preciso aí a ideia da aliança. Mas o filho, a pessoa, nós temos que ensinar nossos filhos, e eles têm também a responsabilidade depois de se alimentar da palavra, crescer na fé e viver o evangelho e ter aquela experiência de transformação, de novo nascimento. Então nós temos que orar pela igreja brasileira, pela IPB, orar para que a igreja seja uma igreja viva, atuante e continue crescendo. Os membros sejam fiéis a Cristo, sejam discípulos de Jesus, sejam membros participantes, que de fato coloquem suas vidas, seus recursos à disposição do reino de Deus para servir o reino. Então nós temos que orar nesse sentido. Não somente pelos irmãos que sofrem, mas por nós também que enfrentamos outro tipo de dificuldade e perseguição. Coloquemos a nossa vida, nossos dons e recursos à disposição do reino, para que o reino cresça. Eu estive na China em 1997 e eu vi casos de irmãos lá de igrejas que só tinham uma Bíblia. Para uma igreja de 100 membros tinha uma Bíblia só. Então você colocava o seu nome na lista e tinha que pegar a Bíblia para ler. Você tinha o direito de ficar um dia com a Bíblia. Então aquele irmão que pegava a Bíblia, aquela família tinha que ler. Eles aproveitavam e passavam o dia lendo e copiando versículos, porque no outro dia a Bíblia ia embora, eles tinham que ler o máximo de versículos e guardar o máximo de versículos, e copiar o máximo de versículos. Então é preciso, irmãos, orar e também dar oportunidade para que esses irmãos tenham a palavra de Deus, porque muitas igrejas, em muitos lugares, não têm acesso à palavra de Deus como nós temos aqui. E nós temos a Bíblia em várias traduções e às vezes não lemos, temos que ler, estudar, vir à escola dominical, participar e crescer na palavra de Deus. Então a igreja perseguida sempre clama por Bíblias, pela palavra de Deus. Também, quando você pergunta para um irmão perseguido, o que você precisa? Oração, oração e oração. Então oremos por esses irmãos, demos a oportunidade deles terem a Bíblia, acesso à palavra de Deus, possamos investir na tradução, na entrega de Bíblias. Então vamos investir para que o reino de Deus cresça e também haja recursos para apoiar os irmãos que sofrem e os nossos missionários pelo mundo. Temos que nos informar mais sobre o trabalho missionário no mundo, não somente o trabalho da Missão Portas Abertas, mas da APMT, da nossa agência, dos missionários que estão trabalhando em várias partes do mundo. Nós temos a revista Alcance que fala desse trabalho. Então nós, como igreja, temos que nos informar para orar mais, investir mais, e entender que Deus está fazendo a sua obra no mundo e que nós temos que participar e ver o quanto Deus é grande e poderoso, e Ele está cumprindo o seu propósito, cumprindo a sua vontade, e nós temos o privilégio de participar dessa obra de Deus no mundo, como igreja, não somente na nossa localidade, mas à medida que nós oramos, que nós abençoamos, investimos em irmãos que estão servindo a Deus em outros lugares, nós entendemos de forma mais perfeita esse grande movimento redentor de Deus, essa história da redenção que está se realizando não somente na nossa cidade, mas no mundo, pela graça do Senhor, e nós como igreja podemos participar de forma mais ativa. Então vamos orar, vamos investir e vamos dar aos irmãos a palavra de Deus e dar também a eles o nosso encorajamento, sermos encorajados por Ele e também receber encorajamento, fazer com que eles sejam encorajados pelo nosso testemunho. À medida que nós oramos por ele, investimos nele, eles sabem que tem irmãos orando por eles. Então eles são encorajados também pelo nosso testemunho.
nós somos encorajados pelo testemunho deles, e também eles pelo nosso, à medida que nós, como irmãos que somos, oramos e investimos na plantação de igrejas, e para que eles tenham acesso à Bíblia e também oportunidade de adorar juntos com outros irmãos. Então, que Deus abençoe essa igreja e que ela possa caminhar fiel à palavra de Deus, vivendo numa realidade de Brasil, mas que tem suas realidades, suas dificuldades, e que há maneiras do inimigo trazer perseguições para a igreja, e que nós aqui no Brasil não estamos livres da perseguição, porque em qualquer lugar, em todo lugar, e sempre haverá dificuldades que a igreja enfrentará. De uma forma ou de outra, seremos perseguidos, mas o desafio é, pela graça de Deus, sermos fiéis, e esse é o tempo de sermos uma igreja fiel, e também orar e abençoar irmãos que estão sofrendo por causa de Cristo em outras partes do mundo, às vezes de forma mais direta e com muita dor, mas que nos abençoa através do seu testemunho, porque permanece fiéis pela graça do Senhor. Vamos orar, vamos colocar em pé e pedir: Senhor, dá-me essa graça de permanecer fiel até a morte, ou até mesmo diante da morte. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos alimenta, que nos instrui, que nos fortalece, e nessa noite somos encorajados, Senhor, pela tua palavra, a recebermos, ó Pai, a força e o poder do teu Espírito, para sermos fiéis, mesmo diante da perseguição. De uma forma ou de outra, seremos perseguidos por causa de Jesus Cristo, mas para nós não é uma novidade. Ó Deus, sabemos que isso faz parte da nossa vida, do nosso compromisso com o Senhor. Pedimos a tua graça, Senhor, o teu poder, para sermos fiéis nesse tempo. Um tempo tão difícil, Senhor. Ó Deus, tem facilidades tecnológicas, financeiras, ó Deus, acesso a tantas coisas, mas também com isso traz dificuldades para a igreja. Ó Deus, muitas influências tentam, ó Deus, esfriar a fé dos irmãos da tua igreja, mas só o Senhor pode nos fortalecer e nos manter com a fé viva em todo tempo, em todo lugar, mesmo diante das dificuldades e facilidades que temos. Nós podemos ser fiéis pela tua graça. Nos ajude e abençoe para aqueles irmãos que sofrem de forma mais direta, que estão sendo presos, perseguidos por causa da tua palavra, ó Deus, sofrendo muitas vezes a perca de recursos, acesso à educação, a tratamento médico, mas pela tua graça tem sido fiéis, e isso nos abençoa e nos encoraja. Obrigado por essa igreja, por essa oportunidade, e recebe, Pai, o nosso louvor, e abençoa o teu povo, e fortalece a tua igreja, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos nos preparar para celebrarmos a ceia do Senhor, e em resposta à mensagem que ouvimos, vamos entoar o hino 145, cuja última estrofe diz claramente: com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará, nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Que esta verdade também seja a verdade da nossa vida nesta noite. Cantemos. Na medida que cantamos, eu convido os presbíteros a tomarem assento conosco à mesa.